Sério, porque tá gravando. Vamos lá então, gurizada. Vamos continuar estudando fontes chaveadas. Vamos continuar nosso estudo, tá bom? Continuar projetando o nosso flybackzinho aí para sintetizar a tensão controlada, cada bimba da bumba. Então, o que a gente estava vendo, certo, pessoal? A gente começou a ver na última aula a parte do projeto físico do indutor de uma fonte chaveada. E não só de uma fonte chaveada, tá? Essa metodologia, ela é extremamente ampla e tu pode projetar indutores para qualquer conversor chaveado utilizando essa metodologia, tá? Considerando que tu vai utilizar um núcleo E, tá bom? Então, a metodologia EAW a gente começou na última aula, a gente parou com um certo ponto e a gente vai continuar hoje, tá? O que que vai ser aqui? Basicamente, eu vou dar um review aí rapidinho do que é onde que a gente parou na última aula. Daí a gente vai terminar de desenvolver a metodologia do projeto físico do nosso indutor e depois a gente vai fazer um exemplinho para um conversor flyback ali no final, tá? Tranquilinho? Basicamente, esses são os passos que eu pretendo abordar com vocês hoje. Vamos ver se hoje a gente consegue terminar. Tá bom? Vamos lá. Tá, então, o que a gente estava fazendo, o que a gente conversou, basicamente, o contexto dessa ideia é que para tu projetar o indutor do nosso flyback, o que a gente primeiro projeta é o valor da indutância, que daí é a parte do projeto elétrico do nosso conversor, que a gente projeta a indutância magnetizante ou a indutância de magnetização desse indutor acoplado, tá? Só que no momento de tu implementar isso aí, de tu transformar isso num indutor físico, que é esse elemento aqui no nosso exemplo de fonte chaveada, que eu estou trazendo sempre o mesmo, para ver se a gente fica martelando a estrutura na cabeça sempre. Para fazer esse carinha aqui, a gente tem que definir as partes dele. Tá? E essa definição, ela é extremamente dependente das características do teu conversor. Vários elementos alteram o indutor físico que tu precisa para o teu conversor. Ele não é dependente, por exemplo, só de um valor de corrente e do valor da indutância. Ele depende da frequência, ele depende dos valores de corrente, ele depende da tecnologia que tu está definindo, que tu tem disponível para implementar, certo? Então, por isso que o projeto do indutor é bem mais detalhado, porque ele é quase que único para cada fonte chaveada, tá? Tu pode ter alguma limitação quanto a tamanho de núcleo ou a bitola do fio que tu vai usar, mas ele é quase que único. Tu vai projetar ele para aquela fonte chaveada, para aquela frequência, para aquela potência, certo? Aqueles esforços de corrente. Então, por isso que a gente aborda ele bem detalhadinho assim, tá? E daí existem inúmeras metodologias para te fazer o projeto desses indutores e projeto físico desses indutores. E a metodologia que eu estou trazendo para vocês é a metodologia AEAW, tá? Que ela é baseada para projeto de indutores utilizando o núcleo E. Então, o que a gente tem no indutor, basicamente, é o núcleo, e a gente está assumindo que é o núcleo E, e a tecnologia que a gente usa, que a gente pensa que é ferrite, tá? É um tipo de material ferromagnético para o núcleo, mas existem outros, existem tecnologias aí emergentes e que estão cada vez mais comuns, como materiais amorfos, né? Outras tecnologias que também é ferromagnético e que tem algumas características melhores com relação à ferrite, né? Como, por exemplo, a saturação maior ou um laço de esterese mais estreito, tá? Tudo isso melhora com relação ao rendimento e com relação ao tamanho do teu indutor. Mas o mais utilizado, de longe, é ferrite, tá? Então, ele vai ter um núcleo de ferrite e nesse núcleo tu vai colocar um carretel, onde nesse carretel vai estar enrolada a tua bobina. No nosso caso é um flyback, então vão ter duas bobinas, né? Bobina do primário e bobina do secundário. Então o que a gente tem que definir aqui é tamanho de núcleo, porque existem inúmeros tamanhos de núcleo, tem que definir número de espiras para o nosso indutor, porque até agora a gente só sabe o valor da indutância, e tem que definir qual condutor tu vai usar em cada um desses enrolamentos, tá? Então, basicamente, isso que a gente está trabalhando. Na última aula, a gente começou a abordar essas partes, né, esses bloquinhos aí, e a gente começou a definir pelo tamanho do núcleo. A primeira coisa que a gente escolhe é o tamanho do núcleo. Tá? E para definir o tamanho do núcleo, a gente basicamente consulta uma tabela de núcleos. Eu trago essa aqui, que é uma tabela bem simplificada de núcleos, que tem bem poucos aqui, na real, né? Tem 6 núcleos nessa tabela,
Mas dependendo do teu fornecedor, ou dependendo do que tu tem no teu almoxerifado, dependendo de onde tu vai conseguir esses núcleos, o que tu tem disponível, essa tabela pode ser bem maior, tá? E o nome de cada núcleo, ele é relacionado às dimensões, tá? Se eu não me engano, é a largura dele aqui, pela altura, pela profundidade, tá? Então, por exemplo, o 37, aqui na real, ele é 3015,7. O 3014 é o 3015,14. Para só vocês terem uma ideia, esses dois aqui, ó, o 3014, ele é o dobro de grossura, né, aqui de altura aqui nessa imagem, né, nessa dimensão aqui, ela é o dobro do 37, tá? Só isso. Então dependendo do que tu tem disponível, essa tabela pode ser maior ou menor. Mas o que essa tabela relaciona para nós? O tamanho do núcleo, tá? O tamanho aqui, núcleo, né? Qual núcleo tu vai usar, com a última coluna aqui, que é o que a gente calcula, que é o valor AE/W, que é o produto entre duas dimensões muito importantes do teu núcleo. Esse AE/W é um produto de duas dimensões muito importantes do teu núcleo, que é o AE e o AW, tá? O AE é a área dessa perna central do teu núcleo, onde vai ir enrolada a bobina, tá? Esse aqui é o teu AE, ó, essa área aqui. Porque a bobina vai vir enrolada em torno dessa perna central. Então, esse AE aqui é muito importante, porque ele está relacionado lá com aqueles conceitos iniciais que a gente conversou no início da última aula, que é onde vai concentrar todo o fluxo magnético, onde vai todas as linhas de campo vão cruzar por ali. Então, isso é importante, porque dependendo da tua aplicação, tu tem mais fluxo ou menos fluxo, então aquela área ali, ela tem que suportar todo esse fluxo, certo? Então, a gente calcula o AE, que é esse carinha aqui, e o AW, que é a área da janela que tu tem para caber a tua bobina, onde vai entrar a bobina, certo? O teu carretel vai entrar nessa área aqui. Então, a gente tem essa aqui, que é a AW, e essa aqui, que é a AE. E o que a gente calcula é o produto dessas duas áreas, é uma metodologia que tu calcula o produto dessas duas áreas. Então, a gente chegou nessa equação aqui, que é o valor do AEAW que tu precisa para o teu conversor, considerando o valor da indutância que tu projetou lá na parte de projeto elétrico, né, que é a indutância magnetizante, que é a indutância do teu próprio indutor, certo? Isso aqui é uma característica elétrica. Depende das correntes que vai circular, e essa dependência das correntes, vocês têm que lembrar que elas implicam nas características magnéticas que são necessárias para o teu indutor, tá? Então, por isso que elas estão aqui. Então, é a corrente de pico, que está relacionada à saturação do teu núcleo, e a corrente RMS, que está relacionado à bitola do fio que tu vai precisar usar. Tá? Então, a gente calcula esse produto AEAW para consultar a tabela e descobrir qual é o núcleo que suporta as nossas características, tá? Lembrando que eu botei aqui do ladinho os valores típicos que eu tinha falado para vocês. Então, quando a gente está conversando de ferrite, tá? Quando a gente está falando de ferrite, que é essa tecnologia que a gente está usando aqui para o núcleo, né? Para esse núcleo aqui, que é basicamente um pó de ferro, isso, sabe? Os valores típicos de saturação que a gente vai usar, ou de densidade de fluxo máximo, o B máximo que a gente vai botar aqui nessa equação, é de 0,3 a 0,35. 0,3 se tu for mais conservador, ou seja, tu diz assim, eu tô com muito medo que o meu núcleo sature. Então 0,3 ali mais ou menos. Ah, daí tu diz assim, não, meu núcleo não vai saturar, eu garanto que ele não vai saturar. Daí tu pode usar um 0,35 aqui, tá? Isso aqui está relacionado à saturação, à curva de saturação do teu núcleo, tá bom? Outra característica que a gente usa, um valor típico, é a densidade de corrente, tá? É o J. Esse J está relacionado, na real, com o condutor que tu vai usar, tá? Então, tu usar um condutor com uma densidade de corrente maior ou menor, basicamente depende da tua aplicação. Se tu vai botar ele num lugar muito quente, por exemplo, uma fonte chaveada, que é completamente... não é... Eu quero dizer a palavra, mas só me vem invernizada, não é? Que ela... Quem já abriu uma fonte sabe que às vezes tem uma gulesma por dentro, tipo um verniz, uma coisa que junta todos os componentes, tá? Uma resina. Resina, exato, perfeito, valeu, Frank. Então, se é tudo resinado, tu não tem dissipação de calor muito fácil. Então, isso aqui está relacionado com quanto que vai esquentar teu fio. Se tu disser que ele suporta uma corrente maior, quer dizer que tu vai conseguir, tu diz que tu não garante que não vai derreter o isolante que existe no fio.
né, menor, mas se tu põe uma maior, bom, tem que cuidar, se o teu indutor vai estar num lugar quente, então não é interessante tu usar uma muito grande, porque isso aqui ele vai passar mais corrente no teu fio, então ele vai esquentar mais, então provavelmente pode afetar o verniz isolante do teu fio, tá? Então, de novo, um valor pequeno é um valor conservador, geralmente para bancada, para protótipo, a gente pode usar um valor pequeno, e depois de ensaios de produto mesmo, tu pode usar valores maiores, dependendo do que tu observar nos teus ensaios, tá? Isso aqui é a densidade decorrente do teu fio, é o que tu diz quanta corrente o teu fio suporta. E o outro valor importante é aquele K, tá? Que é o fator de acochambre aqui, que basicamente está dizendo o seguinte, tu nunca vai conseguir utilizar 100% da tua área, né? Esse AW aqui, ó, nunca vai usar 100% dela, porque tem vários fatores, né? Como o carretel, o fio ser redondo, tu vai enrolar e tu vai acavalar a espira, tu não vai ocupar da melhor forma possível. Então, isso aqui são todas as não idealidades agrupadas em um único índice. Todas as não idealidades da ocupação do AW ocupadas em um único índice. E daí, dependendo do, como eu falei para vocês, dependendo, esse mesmo fator aqui existe, por exemplo, para transformadores de potência. Só que daí, num transformador de potência, ele é quebrado em vários diferentes, porque daí vai ter o do isolante, vai ter do óleo, vai ter um monte de coisinha, tá? Então, aqui para nós, geralmente a gente usa um 0,5 quando é um indutor de única bobina, como, por exemplo, um boost, um buck da vida, a gente pode usar 0,5. E quando é um indutor com mais bobinas, com duas ou mais, a gente diz que é 0,25, porque esse 0,25 a gente está dizendo que metade do 0,5 é para o LP, que é o que a gente calcula. A gente calcula pela indutância de magnetização. E depois a gente diz, não, o resto do núcleo pode usar com o resto das bobinas, tá? Então, basicamente isso, tu vai calcular esse AW, considerando esses fatores que eu falei, vai olhar na tabela aqui, daí vai escolher o teu núcleo. Qual é o, por exemplo, tu calculou aqui, deu 1, esse AW deu 1, aí tu olha aqui, qual é o primeiro que suporta esse 1? Então, por exemplo, seria o 4015, que seria esse aqui. Então, eu teria que usar o núcleo 4015, 4215, tá? Dessa tabela, mas se tu tiver um intermediário, daí quem sabe pode ser. Tá? Daí consulta a tabela, escolhe o teu núcleo. No momento que tu escolheu o teu núcleo, tu já tem esse primeiro elemento definido aqui. Tu sabe as dimensões nele, tu sabe o núcleo que tu vai usar. Agora a gente pode partir para o ponto da bobina, que foi que a gente começou na última aula. Na bobina a gente já definiu um número de espiras. E esse número de espiras depende do teu núcleo, né? Se tu usa um núcleo com uma maior ou menor, isso afeta no número de espiras. Então, usando as dimensões do teu núcleo, no momento que tu definiu, como por exemplo que eu falei no último slide, no momento que eu calculei o EAW, vi que eu tenho que usar o 4215, vi que eu tenho que usar esse aqui, então eu vou usar esse, está definido o núcleo. Esse núcleo, ele possui um AE bem definido, que é o dele, e o AW dele. Usando esse valor de AE, a gente pode achar o valor do número de espiras para fazer a nossa indutância magnetizante, que vem lá da equação do AE que a gente deduziu, tá? A gente deduziu de onde que veio essa equaçãozinha aqui, tá? Então, isolando o NP aqui, a gente pode calcular o número de espiras do primário. Tá? Então, tudo isso aqui a gente fez lá, a gente fez na mão, deduziu de onde veio essas equações. Então, passo a passo, né? A gente definiu o núcleo, tendo definido o núcleo, tu tem o valor do AE, tu tem o valor do AW para o núcleo que tu escolheu, tendo o valor do AE, tu joga na equação do AE e isola o número de espiras. Tendo o número de espiras do primário, bom, a gente pode calcular o número de espiras pela relação de espiras que a gente já definiu no projeto elétrico. Lá no projeto elétrico, a gente define a relação de transformação. Então, a gente pode usar aquela relação aqui para achar o número de espiras do secundário. Tá? E daí foi aqui que a gente terminou, né? A gente terminou no número de espiras. A gente chegou e disse assim, tá, vai ser tantas espiras no primário e tantas espiras no secundário. Agora, a gente tem que responder mais uma coisa com relação a essa bobina. A gente já sabe o número de voltas que tem que pôr naquele carretel. Agora, a gente tem que dizer com qual fio que tu vai fazer essas bobinas. Qual a espessura do teu fio? Qual AWG, qual condutor tu vai utilizar, tá? Então, essa resposta que a gente vai buscar agora, tá bom? Vamos começar em cima disso. A gente já definiu o núcleo, já definiu o número de espiras, agora a gente precisa definir qual condutor tu vai usar. Tá? E para definir
o condutor que a gente vai usar, basicamente o que a gente faz é consultar uma tabela de condutores. Semelhante a quem já fez instalação elétrica lá, instalações elétricas, é quase que igual, só que diferente, tá? É a mesma coisa, tu vai ter que consultar uma tabela em função da corrente que a gente vai conduzir. E a tabela que a gente vai usar é a chamada tabela WG, tá? Que é a tabela de condutores esmaltados. A WG, eu não sei se vocês estão familiarizados com essa terminologia, mas é uma nomenclatura para definir a espessura do fio, tá bom? Quanto maior o AWG, ó, na nossa tabela aqui ele está aumentando, ó, quanto maior o AWG, 10, 11, 12, mais fino é o nosso fio. AWGs menores são fios com área maior, são fios mais grossos, tá? Que suportam corrente maior. AWG menor são fios mais finos, certo? Lembra isso sempre, ó. Se eu aumento o AWG, eu tenho fios mais finos. Então, um AWG 30 da vida já é quase um cabelinho, assim, sabe? Um fio de cabelo. Enquanto um AWG 10 da vida é um fio, tipo, trispeço, tá bom? Quem nunca viu como que esses condutores, eles vêm para quem produz indutor ou para quem faz fonte chaveada, enfim, eles vêm nesses carretéis aqui, ó. Tá? Então, esse aqui, por exemplo, esse pequenininho aqui é um AWG muito grande, ó, é bem fininho, quase nem dá para ver a espessura dele aqui. Já esse aqui ó, é um AWG pequeno, tá? Porque é um fio bem mais grosso. Tá? Então, ele vem esses carretéis aqui. E a gente compra esses carretéis por peso. Então, vai comprar, sei lá, tantos quilos de cobre. E é caro. Né? Vocês não vendiam cobre quando vocês eram menor? Nem latinha? Não? Agora eu junto pro meu irmão. Agora eu tô junto com teu irmão. É um pequenininho. Ele enrola as bobinas pra ele vender por causa da sucata. E isso, sai por aí roubando instalação elétrica para vender daí. Os cabos do para-raio. Então, é caro o cobre, tá, pessoal? Então, a gente compra esses carretéis aí por peso, basicamente. É bem caro isso aí. Mas, tu tem acesso a esses condutores, né? Então, a gente tem que definir qual condutor que tu vai usar. E para definir qual condutor tu vai usar, né, para definir o AWG que a gente vai usar, a gente precisa definir qual a espessura de cobre, qual que é a área de cobre, essa área de cobre que é a terceira coluna aqui, ó, a área de cobre, que é o que a gente vai procurar. É ela que define para nós qual que é o AWG que a gente vai escolher. Se a gente vai usar o AWG 27, o 22, o 20, qual que nos satisfaz. E o que nos satisfaz é aquele que tem a área necessária, essa área é a área de seção transversal do teu fio, tá? Essa área aqui é o teu fio, né, o teu condutor, ele tem uma área de seção transversal, tá? E é essa área aqui que a gente vai procurar, que a gente vai definir, e daí a gente vai calcular a área que a gente precisa e vai olhar aqui na tabela qual que satisfaz a nossa necessidade, tá? Então, como que eu sei qual que é a área de cobre que eu preciso? Eu vou ter que calcular a área de cobre para consultar minha tabela e a tabela me dizer qual AWG eu vou usar. Como é que eu sei a área de cobre que eu preciso? A gente já tinha comentado um pouco sobre isso, né? Que a área de cobre que tu precisa, quando a gente calculou o AW lá, a gente falou um pouquinho nisso, que existe uma relação, cada condutor, cada fabricante estabelece limites de corrente por centímetro quadrado que o seu fio suporta. Não que o fio suporte, né, de novo, todo esse papo, não que o fio vá derreter, o fio não vai derreter se tu botar muita corrente nele. Muito difícil disso acontecer, só se tu botar uma corrente muito alta. O grande problema aqui, a limitação, é com relação ao esmalte do fio, porque esses fios são fios isolados, fios esmaltados, tá? Vou voltar aqui, ó. Esses fios aqui, ó, tá? Tu enxerga o cobre e tal, mas ele tem um isolante de, tipo um verniz por fora, tá? É um isolante que isola uma bobina da outra. E daí, para calcular isso, para calcular qual área de cobre que a gente precisa, a gente volta para aquele conceito de densidade decorrente, que era o J. Tá? Isso aqui é um valor dado, é um dado de entrada para o teu circuito, que tu já definiu para calcular o AEW. Esse J máximo aqui, que é o do teu fio, que pode ser 350
ampere por metro quadrado, por centímetro quadrado, até 450. Isso aqui, basicamente, ele está dizendo para nós qual que é a relação entre a corrente RMS que vai passar no teu fio pela área desse fio, tá? Pela área de seção transversal do fio. É isso que esse valor diz para nós. E esse J a gente tem. Esse J a gente tem, porque é do fio que tu vai usar. É tu, como projetista, tu vai definir esse J. Ah, tu vai usar 350, vai usar 400, enfim. Tu que vai dizer esse J aqui, tu sabe esse cara, ele já está sendo usado no teu projeto. Essa corrente aqui é a corrente da bobina. É a corrente RMS que vai circular na tua bobina. E a bobina que a gente está falando é a bobina de magnetização, é a bobina do primário, se a gente tem, se é um flyback no nosso caso. Mas se é um indutor simples, é a corrente da bobina. E essa corrente aqui, vocês concordam que vem lá do teu projeto elétrico. Isso aqui, para nós, é a nossa corrente RMS da nossa bobina. Isso vem lá da análise do teu circuito. Vem lá do teu circuito elétrico, da tua simulação, e tem como a gente calcular também em função dos parâmetros do circuito. Então, tu tem o J, que tu definiu em função do fio que tu vai usar, em função do fornecedor, enfim. E tu tem a corrente RMS, que vem da análise elétrica. Então, dessa forma, a gente pode calcular que a área de fio necessária, né, a área que eu preciso, e aqui eu estou chamando de área do fio, tá, mas pode ser a área necessária, a área que tu quer, a área de cobre que tu precisa, vai ser definida, então, pela corrente RMS que circula na tua bobina, que para nós é bobina primária, né, então eu vou chamar de ILP, RMS, tá, porque é a corrente RMS que esquenta o fio, então é ela que está aqui para definir isso para nós, dividido pela densidade de corrente que a gente assumir. Tá? Então, dessa forma aqui, através dessa equaçãozinha, eu defino a área de cobre que eu preciso no meu condutor. A área de seção transversal do meu condutor, né? Aquilo que eu tinha desenhado antes. Tu tem teu condutor aqui, tu tem a área de seção transversal. A área que tu precisa para conduzir toda a corrente RMS que tu vai ter é definida por essa equação. Tá? É que nem calcular, que eu tinha falado lá em instalações, ou que nem calcular a bitola do cano que tu precisa para passar água, tá? A água que tu precisa passar é a tua corrente RMS. E a densidade de corrente é quanto água por polegada que o teu cano suportaria, por exemplo. Tá? Tá, isso aqui é bem direto, né? Na real, não sei se vocês estão acompanhando direitinho, mas parece ser bem direto, né? Eu disse que eu ia parar de dizer que as coisas são fáceis, porque daí vocês, se não estão entendendo, não vão falar que não estão entendendo, né? Eu sempre digo, isso aqui é barbado, mas daí para ti pode ser que não seja, né? Enfim. Mas é isso aqui, a área do fio que a gente calcula é dado pela corrente que tu precisa passar nesse fio, certo? Então, essa aqui é a área mínima que tu precisa para esse fio conduzir. A corrente que tu quer que ele conduza, né? Aqui está a corrente que tu quer que ele conduza, sem que ele queime ou derreta o teu isolante. Beleza? Daí tu calcula essa área, essa é a área de cobre que tu precisa no teu isolante. E daí tu vai consultar a tabela. Que é essa área aqui? É a área de cobre, ó. Essa coluna aqui, ó. É essa área de cobre. Então, o que tu teria que fazer aqui? É pegar essa área e consultar a tabela e me ver. Qual que é o primeiro fio que suporta essa área? Tá? Sei lá, eu calculei uma área de 0,03, por exemplo. Daí tu vai olhar aqui na tabela, né? 0,03, quem que é o primeiro que suporta, ó? O 13, ó, se eu olhar aqui, se eu for na coluna da área de cobre, 0,03. O 10 dá. Posso usar um mais fino? Posso, ó, ele é 0,04. Posso usar o 12? 0,033. Posso também, ainda dá. Posso usar o 13, ou o AWG13 é mais fino, né? Quando tu vai descendo na tabela, tu vai vendo fios mais finos. O 13 já não dá, a área dele é 0,026, então já não daria. Então eu teria que usar o fio 12. Teria que usar o fio 12 se a minha área que eu calculei aqui fosse 0,03, tá? Teria, tá? Mas essa consulta na tabela não é tão simples assim. Não é só eu pegar o fio que suporta a corrente que eu quero. Isso aqui que a gente calculou é a área necessária. Deixa eu escrever aqui, ó. Área necessária. É a área que tu precisa. É a área que tu precisa para conduzir a corrente que o teu circuito vai conduzir. Essa é a área que tu precisa.
Só que não é só olhar na tabela e dizer qual que eu quero. Não é só isso, porque tem que considerar o efeito skin, ou efeito pelicular. E aí eu quero saber se vocês já ouviram falar nesse termo. Em eletromag, ou sei lá onde. Bastante. Ah, vocês manjam, então? Não precisa explicar o que que é? Não sei, eu vi acho que umas 4 cadeiras. Ah, é? Skin. Meu Deus. Sim, eletromag. Pois é, esse efeito pelicular, tá, é muito importante para nós. Porque, como vocês já viram, então, vocês já manjam, vocês já sabem, o efeito skin diz para nós que a área de condução de um condutor, aqui do lado tá exemplificado isso para vocês, ó, como seria a seção transversal de um condutor, tá? Em função da frequência, a área de condução desse condutor muda, né? A área de condução depende. Então, aqui, por exemplo, tá para diferentes frequências, como que tá a distribuição de corrente nesse condutor. Então, olha que conforme tu aumenta a frequência, ou se tu trabalha em altas frequências, a área de condução desse teu condutor é muito menor do que uma área em baixa frequência. E aquele fio que está ali para nós na tabela não leva em consideração que tu está trabalhando em tal frequência. Então, o que a gente faz é calcular qual que é o fio mais grosso que eu posso usar sem perder área de condução. Porque se eu pegar aqui, por exemplo, em 100 kHz, e a gente está trabalhando em alta frequência, né, nossos conversores trabalham em alta frequência, se tu pegar em 100 kHz e pegar um fio que é muito mais grosso do que o meu efeito skin conduz, eu vou estar, olha, com tanta área aqui no meio que não está conduzindo. Que tu tá pondo cobre lá que não vai conduzir. Não adianta tu botar um fio 10 se a metade, se o meio dele não conduz. Tu vai estar usando teu AW lá de novo, vai estar diminuindo ainda mais o teu K, tu vai estar utilizando o cobre que tu não precisa usar, certo? Tu vai estar superdimensionando o teu núcleo. Então, a gente tem que considerar a implicação do efeito skin. E a implicação do efeito skin é o seguinte: não adianta tu usar fio mais grosso do que o efeito skin limita. O efeito skin diz assim, ó, fio mais grosso que tal bitola não vai conduzir no meio. É isso que ele diz. O efeito skin diz assim, ó, se tu usar um fio 10 no meio, ele não vai conduzir. Então, qual que é o fio limitado pelo efeito skin? O efeito skin vai limitar o fio mais grosso que tu pode usar. E daí a gente vai ter que usar só esse fio ou fios mais finos, porque fios mais grossos não vão conduzir no meio, certo? Então, isso que o efeito skin nos limita, né? A gente vai ter o nosso condutor lá, né? Então, aqui é a seção transversal, esse raio aqui, ó, de penetração, que a gente chama, esse aqui é o raio de penetração pelo efeito skin, dado pelo efeito skin, vou botar aqui, ó, raio de penetração, e vocês aposto que calcularam isso bastante. E aqui a gente vai chamar ele de delta minúsculo, e vamos aproximar esse cálculo por essa equação aqui. Tá? Vocês usavam alguma coisa parecida com isso? Isso aqui vai nos dar em centímetros. Esse raio de penetração aqui, que é um delta minúsculo assim, já fazem... Já faz 87 anos, boa. O que a gente está calculando? Ó? Esse delta, ele está dizendo o seguinte, ó, que é o raio de penetração do efeito skin, ou seja, dependendo da tua frequência, isso aqui é uma aproximação, tá? Uma aproximação do efeito, enfim, que a gente vai usar aqui. Dependendo da frequência, o raio de penetração da corrente é maior ou menor. Então, olha aqui, ó, se a gente está trabalhando em 100K, o nosso raio de penetração está aqui, ó, essa linha rosa aqui, certo? Mas se a gente está trabalhando em 500 Hz, o nosso raio de penetração é maior. Então, a forma matemática de definir esse raio de penetração pode ser dado por essa equação aqui. Essa equação vai dizer qual que é o raio que eu vou usar para a minha frequência de comutação.
Como essa frequência de comutação é tu que define, ou é limitado, por exemplo, pelo teu microcontrolador, ou pelo teu circuito integrado, ou é limitado pela tecnologia que tu tem, né, esse FS é um dado de projeto, tu vai calcular. Então, para esse meu dado de projeto, qual é que é o raio de penetração? Esse raio de penetração aqui, a gente pode calcular qual que é a área de condução do nosso fio. Tá? Qual que é a área de condução, que é essa parte rosa aqui, ó, a gente pode calcular essa área. E eu vou chamar ela aqui de área skin, tá? A gente vai calcular qual que é a área relacionada a esse raio de penetração. E a área é πr ao quadrado, né? πr ao quadrado. A gente vai calcular qual que é a área dada, a área de condução dada pelo raio de penetração nessa aplicação. Ah, aumentei a frequência, a corrente ficou mais na beiradinha ainda, logo diminuiu o meu delta, porque diminuiu o raio de penetração, a corrente ficou só na beirolinha, logo diminuiu a área efetiva de condução, né? Essa área aqui, ó, que eu chamei de A-skin, é essa área roxinha que tem aqui no nosso desenho, na seção transversal, tá? E daí essa área aqui vai nos dizer qual que é o fio mais grosso que eu posso usar. Vai definir para nós o nosso AWG limitado pelo efeito skin. Vou olhar na tabela, né? Vou consultar a tabela. O fio que nos der essa área vai nos definir o fio que a gente pode usar. Vai definir o AWG limitado pelo skin, tá? Na tabela aqui, eu vou pegar o primeiro mais fino, vamos colocar assim, primeiro mais fino, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Calculei o raio de penetração em função da frequência, dado esse raio de penetração, calculo qual que é a área efetiva de condução, que é esse área skin aqui, né? πr ao quadrado, nosso raio é essa equação. Olho na tabelinha e defino qual que é o primeiro fio mais fino, qual é que é o primeiro fio mais fino que tem essa área aqui. Esse é o nosso AWG limitado pelo efeito skin. Então, eu vou calcular esse A skin aqui, ó, que é a área efetiva de condução do nosso fio na nossa aplicação, e vou consultar na tabela. Agora sim. E daí ele vai nos dar qual que é o AWG skin que tu vai usar. Então, por exemplo, tu calculou lá que vai ter um raio de penetração tal e nos dá uma área de 004, por exemplo. Então, 0004, né? Então, tu vai olhar aqui qual que é o primeiro, né? Então, aqui, ó, 0041, esse aqui. O 51 eu não posso usar, ó. Então, o AWG20 eu não posso usar. Não posso usar porque ele seria uma área maior. Supondo que eu calculei 004, né? Daí o outro 0041, ó. Também não posso usar. O que significa que eu não posso usar? Que no meio, esses fios não vão conduzir. Esses fios não estão com uma área de condução otimizada, por causa da frequência. O 22, pô, o 22 dá para usar, ó, é 0032. Então, ele tem uma área menor que aquela área limitada pelo raio de penetração. Então, opa, posso usar o 22. E posso usar qualquer um mais fino que esse. Posso usar qualquer um mais fino que esse. Nenhum acima, porque se eu pegar fios acima, se eu pegar AWGs menores, eu vou estar botando um fio que não conduz no meio, que a área efetiva não é a área do fio. Então, eu vou estar botando fio que ocupa a janela, vou estar usando fio que vai piorar a implementação do meu núcleo, e assim por diante, certo? Então, o que a gente vai fazer? Fale, alguém abriu? Eu abri. Então, aquele primeiro critério que a gente estava usando de área, a gente ignora e usa a área que a gente encontra pelo efeito skin. Não, já vamos nesse ponto, Cristiano. Já falamos sobre isso. A tabela é diferente, isso aqui? Não, é a mesma tabela. É a mesma tabela. Já respondo essa tua pergunta, tá? Tá. Só terminar aqui. Daí, tu achou o fio, o AWG limitado pelo skin, e daí tu vai tomar nota, tu vai usar a área, daí eu vou chamar aqui, ó, de área do AWG skin, tá? Isso aqui é importante, tá? É a área do fio. Tu definiu, é o 22, daí a gente vai tomar nota da área dele. Tá? Qual que é a área dele? E daí isso que tu falou agora, né? Tu calculou antes qual que é a área que tu precisa para aquela corrente. A gente fez aquela corrente, eu preciso de uma área 10. E daí o efeito skin disse assim, não, tu só pode usar a área 5. Não pode usar a área 10.
E daí isso vem na tua pergunta. Eu calculei, eu precisava de uma área 10. Mas o efeito skin disse, não pode usar um fio de área 10 porque ele não vai conduzir no meio. Só pode usar fios de área 5. E aí o que tu faz? Tu precisa de 10, mas o efeito skin disse não, tu vai usar só 5. Como é que tu resolve esse problema? Botar em paralelo. Bota fios em paralelo. Eu não posso usar um fio de área 10, mas eu posso botar 2 fios de área 5 juntos, porque o área 5 eu posso. É como se tu botasse 2 canos para conduzir mais água, certo? Eu não posso usar o fio de área 10 porque o skin limitou em 5. Mas eu preciso de 10, porque a minha corrente RMS é a corrente do circuito, eu preciso conduzir aquela corrente. Então, tu usa fios em paralelo. Bota fios em paralelo para suportar aquela corrente que tu quer. Certo? Então, tu pode usar qualquer fio limitado pelo skin, ou menor, ou mais fino, para dar na área que tu precisa. Então, estão acompanhando esse raciocínio, mais ou menos? E como a gente vai usar fios em paralelo, ou pode ter que usar fios em paralelo, a gente tem que calcular agora, bom, mas quantos fios em paralelo a gente tem que usar então? Vamos usar 2? Nesse caso que eu falei, né, calculei 10 e limitou em 5, beleza, uso 2. Show de bola, deu certinho. Beleza? Então a gente tem que calcular agora, tem que definir como que eu calculo o número de condutores em paralelo da tua bobina. Daí eu coloquei aqui uma imagem, ó, num núcleo toroidal, ó, ele tem uma bobina só nesse núcleo toroidal. E olha que ele já está usando fios em paralelo, ó. Eu acho que ele está usando 2 fios em paralelo aqui só, na minha visão privilegiada aqui, ó. Acho que são só 2 fios em paralelo que ele fez, ó. Então ele tem uma bobina com 2 fios em paralelo. Aqui tem outro exemplo, né? Uma bobina com fios em paralelo. Né? Tu junta eles e eles são como se fosse uma bobina só. Tá bom? Entendido essa solução que é dada? Isso é tão utilizado, tá, pessoal? Tanto é que no nosso exemplo, que é o que eu venho trazendo sempre para vocês aqui, para a gente analisar, digamos, essa planta aqui, olha aqui no primário dele, ó, aquilo que eu falei para vocês lá na aula que a gente simplificou a estrutura. Olha que a bobina primária, na real, são 2 bobinas, ó, mas essas 2 bobinas estão ligadas em paralelo. Então, não são 2 enrolamentos primários. É um enrolamento primário, só que são de 2 bobinas junto, certo? Então, são 2 condutores. Se tu olhar aqui, essas 2 bobinas estão em paralelo, ó, o terminal 8 do indutor está ligado no terminal 7 e o 2 está ligado no 1. Então, essas 2 bobinas estão em paralelo. Quer dizer o quê? Que o enrolamento primário é feito de fio duplo. Por que ele fez isso? Porque o fio que ele usava, ele precisava de uma área maior. Tá bom? Entendido a necessidade? Não sei se eu consegui te responder, Cristina, desse jeito. Sim, beleza. Então, aquela área que tu calcula antes é a área que tu vai usar, é a área que tu precisa. E como tu vai usar aquela área não vai ser com um único fio, vai ser com fios em paralelo. Claro, a não ser que a área que tu calculou já seja menor que a área do skin, certo? Se a área já é menor, beleza, tu pode usar. Senão, tu vai ter que usar fios em paralelo. Então, a gente tem que calcular o número de condutores em paralelo para as nossas bobinas. Porque a gente não pode usar um fio muito grosso. E se tu precisar, se a tua corrente RMS ela implica num fio muito grosso, tu vai ter que usar fios em paralelo. Tá? E como que eu calculo o número de condutores em paralelo? Né? Eu vou colocar assim, ó, número de condutores em paralelo. Como que eu vou calcular esse número de condutores em paralelo? Bom, o que a gente tem definido é a área do fio que a gente precisa e a área do fio que tu pode usar. Né? Então, aquele exemplo que eu tinha dado ali, eu preciso de 10, mas tu pode usar até 5. Então, para nós foi 10 por 5, eu sei o número de condutores. Então, como é que a gente calcula o número de condutores em paralelo? É basicamente a área que tu precisa, aquela área necessária que a gente calculou pela corrente RMS, dividido pela área do fio que tu escolheu, que é ou seja, a área limitada pelo efeito skin, tá? Então, aqui, ó, a área que eu disse que a gente ia tomar nota. Deixa eu voltar aqui na tabelinha, ó. Eu falei que se eu conseguir voltar no slide certo, ó, pela área do fio que a gente vai usar.
eu vou usar aquele exatamente limitado pelo skin, então por isso que eu pego a nota da área dele aqui, para jogar lá e calcular quantos dele que eu preciso. Vou colocar aqui, ó, a área do AWG skin. Eu estou colocando skin aqui, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, escolhido. Tá? Porque tu pode usar qualquer um mais fino que o skin, mas se tu escolher o skin, tu coloca a área do fio delimitado pelo skin. Tá? Então, tu vai calcular o número de condutores que tu precisa para dar aquela área que tu precisa, né? Quantos condutores eu preciso para dar aquela área necessária? Ah, 2 dados pelo efeito skin, beleza. Então, eu uso 2 fios em paralelo. O número de condutores em paralelo são 2. Certo? Então, a gente tem mais essa equaçãozinha aqui para calcular o número de condutores em paralelo. Tu vai calcular a área necessária. Se a área necessária for maior que a área limitada pelo efeito skin, tu vai ter que usar fios em paralelo. Quantos fios em paralelo para cada bobina? Ah, daí tu tem que ver, eu preciso de uma área X e qual é que é a área limitada pelo fio que eu escolhi, certo? Por exemplo, o exemplo que eu falei ali, né? 10 é a área que eu preciso e 5 limitado pelo skin. Ah, então vai resultar 2 condutores em paralelo. Beleza? E daí a gente define com isso a nossa bobina, porque agora a gente sabe o número de espiras e a gente sabe a área do fio que a gente vai usar e a gente sabe se vai ter que usar fios em paralelo ou não. Então a gente definiu o núcleo, definiu o número de espiras e definiu o condutor que a gente vai usar. Ok? Já definimos esses pontos aqui. Só que ainda tem mais coisa. Mais uma coisa, certo? Ainda tem mais uma coisa. Se tu der uma olhadinha nesse, por exemplo, nesse aqui da imagem mesmo, tá? Nesse indutor aqui do circuito, ó. Tu tá vendo que no meio aqui, onde se encontrariam essas duas metades do núcleo E, tá vendo que tem uma colinha ali, tem um espaçamento entre as duas metades do teu núcleo E? Tá vendo que existe um espaçamento aqui entre essas duas metades? Não sei se fica claro para vocês enxergarem. Deixa eu pegar a caneta para riscar. Deixa eu botar aqui, ó. Existe aqui, ó, um espaçamento entre essas duas metades, ou seja, essas duas metades do nosso núcleo, elas não se encostam. Elas não se encostam, ou seja, elas ficam um pouquinho afastadas. E esse afastamento a gente chama de entreferro. E a gente pode calcular esse entreferro também. A gente tem como calcular ele. Tá? Então, outra coisa que a gente tem que calcular para o nosso indutor é o entreferro. Porque o valor desse entreferro, que é o afastamento entre as duas pernas, vai mudar diretamente o valor da tua indutância. Então, outra coisa que a gente calcula para um indutor é o valor do entreferro. Ou chamado de gap, né? Também chamado de gap, ó. Tá? Gap. Certo? A gente calcula o valor desse afastamento entre as metades do nosso núcleo. Por que isso? Porque se esse valor de afastamento aqui é maior ou menor, muda o valor da nossa indutância. E por que muda o valor da indutância? Na real, eu já vou falar o porquê, mas olha aqui, ó, eu quero falar primeiro da forma construtiva, existem duas formas de implementar esse gap, de implementar esse entreferro. Ou ele é um entreferro distribuído, ó, que fica as 3 partes afastadas do teu núcleo, ou ele pode ser um entreferro concentrado apenas na perna central. Então, às vezes, tu pode olhar um indutor de fora e não enxergar o entreferro. É porque ele está só na perna central. Tá? Isso tem algumas diferenças com relação ao funcionamento, eficiência e tal, né? E capacidade de construção, fica mais fácil ou mais difícil de construir, mas o que eu quero falar aqui para vocês é esse espaçamento. Por que esse espaçamento é importante, tá? Por que isso aqui é importante para nós? Por que o entreferro é importante? Se vocês lembrarem lá da equação da indutância, e deixa eu colocar aqui, que a gente calculou ela em função dos parâmetros físicos do nosso indutor, era isso aqui, ó, era o número de espiras, a área do entreferro, a permeabilidade magnética do meio e o comprimento do caminho médio do teu fluxo, né? Então, o que tu tem aqui no teu indutor, ó? Já até tá destacado aqui, ó, nessa linhazinha azul, é o LM do teu núcleo, é o caminho médio
o caminho médio magnético, tá? É por onde vão circular as linhas de fluxo, né? Elas vão circular aqui por dentro do teu núcleo, tá? E a gente falou que esse núcleo ele tem uma permeabilidade magnética muito alta. Ele tem uma permeabilidade magnética muito alta, ou seja, ele concentra todas as linhas de fluxo dentro dele. É a permeabilidade, ele tem uma permeabilidade alta. Ele permite que as linhas de fluxo se concentrem dentro dele, tá? Eu tentei fazer aquela analogia, né, de tipo, um elemento com alta permeabilidade é como se tivesse como se tivesse aterrado, né, e daí todos os rios fluem para lá, tá? Todas as linhas de fluxo fluem para dentro dele, tá? Beleza. Mas o que acontece? É introduzido esse gap aqui, ó, esse afastamento, ele entra junto com o teu caminho magnético, ó, porque esse gap ele vai cruzar aqui, ó, ele vai cruzar, as tuas linhas de fluxo vão cruzar no teu gap aqui também, no teu entreferro, tá? Só que, quando ele tá dentro do núcleo, quando as linhas estão dentro do núcleo, tu tem uma permeabilidade do núcleo. Mas quando ele tá aqui no entreferro, ele tá na permeabilidade do ar. Basicamente a permeabilidade do ar, ele está na permeabilidade do ar. As linhas de fluxo estão na permeabilidade do ar, o μ0. E daí muda completamente, como se fosse a resistência do meio para as linhas de fluxo. Por quê? Primeiro, por que isso aqui é feito? Para melhorar a tua característica de saturação do teu núcleo. No momento que tu tem um μ0, que é o μ do ar, para te saturar o ar é quase que impossível de linhas de fluxo, certo? Então, tu usa um gap para favorecer, para não deixar com que o teu núcleo sature tão fácil. E no momento que tu faz esse μ0 aqui, ó, o μ0 ele é muito maior que o μ do teu meio. Muito menor, desculpa, tá? A permeabilidade magnética desse cara aqui é muito menor com relação à permeabilidade magnética do teu núcleo. Então, a gente pode aproximar que essa indutância aqui, na real, o μ da indutância e o L, que é o caminho médio, pode se concentrar só no entreferro. A gente pode dizer que tudo se concentra aqui, porque esse μ0 é muito menor do que esse aqui. Muito menor. Então, a gente pode dizer que o LP, na real, ele pode ser calculado só pelo entreferro. E no entreferro, a permeabilidade dele é a permeabilidade do núcleo, do ar, quer dizer. E qual que é o comprimento do entreferro, onde tu tem permeabilidade μ0? É o LG, identificado aqui na figura para vocês. Então, esse aqui, o LG, é o afastamento entre as duas partes do teu núcleo. Então, a gente pode calcular esse afastamento que a gente precisa em função dos parâmetros que a gente já sabe. NP, AE, μ0 e LP. Onde μ0 é 4π 10 na menos 7. Tá? Isso aqui vai nos dar em metros, tá? Resultado em metros. A gente pode dizer que, na real, a indutância se concentra só no entreferro. Só ali onde tu tem permeabilidade do ar. Tá? A gente pode dizer que é essa relação, basicamente. Então, existe o entreferro aqui para garantir que tu não vai saturar aquele núcleo, e a nossa indutância ela fica basicamente definida por esse entreferro. Então, a gente tem que calcular o entreferro, ou pelo menos definir o entreferro, em função desses parâmetros, tá? Claro, assim, ó, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, ó. Esse entreferro, praticamente, o que a gente faz, tá? A gente calcula, a gente sabe quantos centímetros tem que estar de afastamento entre uma perna e outra, mas praticamente, quando tu vai montar o teu protótipo, tu vai colocando ali, a gente vai afastando, geralmente com folha de papel, a gente coloca uma folhinha de papel de cada lado, fecha e mede. Deu a indutância que tu queria? Não, tá dando muito alta a indutância. Coloca mais papelzinho ali. E vai colocando o afastamento para fechar a tua indutância. Isso a nível de bancada, a nível de testes, de projeto, sabe? Daí tu vai validar ou não esse teu cálculo aqui. Depende de alguns fatores, né? Como, por exemplo, as características construtivas. Mas, praticamente, o que a gente faz com o entreferro é fechar ele na prática.
Tu vai lá, tu bobinou, tu já sabe o número desses piras e o fio, tu bobinou esse número desses piras no carretel, coloca no núcleo, fecha, vai no medidor. E daí começa a ajustar o entreferro. E ajustar o entreferro basicamente é colocar uma folhinha de papel de cada lado. Fecha o teu indutor, mede. Ah, não deu. Ajusta o entreferro. Fecha, mede. Ah, beleza, agora deu. Tá? Praticamente é assim que a gente faz quando a gente trabalha a nível de projeto e a nível de desenvolvimento, tá? Mas isso aqui tu calcula e tu define porque quando tu vai fazer, por exemplo, em larga escala, e não é tu que vai fazer, é uma empresa própria que faz indutores, que tem máquinas para construir indutores em larga escala, daí tu tem que dizer para ele, ó, não, ó, o gap é tanto aqui, ó, tem que usar esse gap que eu comprovei na prática, tá? Então, basicamente isso aí. Entreferro, certo? E aí a gente tem as características completas para montar o nosso indutor. A gente sabe definir o núcleo, a gente sabe definir a bobina, sabe definir o número de espira, sabe definir o fio, sabe definir se vai ter condutores em paralelo e sabe estimar o nosso entreferro, que é o afastamento que a gente vai ter que deixar entre uma perninha dessas e outra, tá? Só que ainda não está pronto. Só mais uma coisinha. Só mais uma coisinha. Que a gente faz antes de tu pegar tudo isso e ir montar de verdade, e testar para ver se teu indutor está pronto, está funcionando ou não, a gente faz uma estimativa de execução, para ver se não ficou muito fora do que é praticamente factível, tá? Então, a gente calcula um índice, que é esse chamado fator de execução. Tá? E esse fator de execução é basicamente a relação entre tudo que tu quer colocar na área, AW, tudo que tu quer colocar na janela do núcleo, em função da janela do núcleo. Então, a gente calcula no final de tudo esse chamado fator de execução, que é basicamente tudo que tu quer colocar na janela, e daí eu vou chamar isso de tudo que eu quero colocar de AW mínimo, pelo AW que tu tira lá de quando tu definiu o núcleo. Tu definiu o núcleo, tu consultou na tabela, definiu o núcleo, calculou a AW, consultou na tabela, definiu o núcleo. Nessa tabela, tu tirou o AE para calcular o número de espiras, e tu vai tirar o AW do núcleo que tu escolheu para calcular o fator de execução. Então, tu vai ter aqui esse dado, vem da tua tabela, deixa eu botar aqui, ó, vem da tabela, e esse AW mínimo é tudo que tu quer colocar naquela janela, tá? Da bobina, né? Todos os critérios que tu quer colocar dentro dessa janela aqui. E como que a gente calcula esse tudo que a gente quer colocar na janela? Eu vou até botar embaixo aqui, ó, tudo que eu quero colocar na janela, AW mínimo, é o quê? Do que depende esse AW mínimo? Depende, primeiro, do fio que tu vai usar, concorda? Tu vai usar aquele limitado pelo skin, ou tu vai usar mais fino que o skin? Ou o fio que tu vai usar já está limitado pelo skin antes? Então, depende da área do fio que tu vai usar. Então, eu vou colocar primeiro assim, ó, a área do fio escolhido. A área do fio escolhido. Só tem mais um detalhezinho. A área do fio escolhido com isolamento. Com isolamento. Por que isso? Porque quando a gente consultou a tabela, deixa eu voltar na tabela aqui, tinha que ter posto a tabela ali para ficar melhor, né, para não ficar voltando. Mas quando a gente consultou a tabela para definir o nosso fio, a gente olhou aqui, ó, na área de cobre que a gente precisava. É só a área de cobre. Só que o nosso fio, em torno dele, tem um isolante, um verniz isolante. Então, tem mais área aqui que eu não considerei na ocupação da janela. Então, a gente vai olhar essa coluna aqui, ó, a área com isolamento, do fio que tu escolheu. Eu escolhi usar o 22, então eu vou usar essa área aqui, ó, para calcular a área que eu preciso, a área mínima que eu preciso lá no fator de execução, tá? Então, olha que as áreas são diferentes, a área com isolação, com isolamento é maior, né, como tem o verniz em volta. Então, a gente considera ela para ver se vai caber tudo isso no núcleo mesmo ou não. Então, a gente considera essa coluninha aqui para o cálculo do fator de execução. Vou voltar lá. Então, a gente vai pegar, tu já definiu que fio tu vai usar,
Então, tu vai pegar a terceira coluna dele lá, que é a área do fio com o isolamento, tá? A área do fio escolhido com isolamento, que multiplica o quê? O número de espiras, né? Então, por exemplo, o número de espiras do teu primário, que é o número de espiras que vai entrar naquela janela. E o que mais? Vai usar só um fio ou vai usar fios em paralelo? Então, que multiplica o número de condutores em paralelo, por exemplo, do enrolamento primário. Tá? A área do fio escolhido com isolamento para o primário. Isso aqui é o teu enrolamento primário. É a área do fio que tu escolheu, vezes o número de espiras, vezes o número de condutores em paralelo. Isso aqui é a área que a tua bobina primária vai ocupar. Mais a área do fio escolhido com isolamento para o secundário, para a segunda bobina, que multiplica o número de espiras do secundário, que multiplica o número de condutores em paralelo do secundário. Tem terciário? Bom, daí tu vai ter que somar o terciário aqui. Não tem secundário? Ah, então para aqui. Tá? Isso aqui, ó, é tudo que tu quer colocar dentro do teu núcleo. Esse AW aqui, ó. Tudo que tu quer colocar no AW. Tudo que tu pretende colocar naquela área que o teu núcleo tem. Esse aqui vem da tabela, é a área que o núcleo tem. E isso aqui é tudo que tu pretende enfiar dentro dessa área, tá? E daí tu calcula essa relação aqui, certo? E o que que vocês acham que é um valor legal de dar essa relação? 1. 1 é legal, né? 1 dá para fazer. Se der 1, dá para fazer. E se der 2? O que que vocês acham? Acho que não. Não, né? Se der 2, exato. Não, porque daí tu tá querendo colocar 2 vezes aquilo que o núcleo suporta. Então é isso que esse índice diz para nós. Na real, assim, ó, geralmente depende da referência que tu usar, depende de quem implementa, enfim, ele tem alguns critérios, tá? Então o que que a gente faz? A gente calcula, e eu vou dizer o que eu geralmente penso, né? A gente calcula esse fator de execução e se esse fator de execução der maior que 0,9, eu já acho meio difícil de fazer, sabe? Já vai ficar encostando a bobina no núcleo, já vai ficar pegando ali na hora que tu fechar, vai riscar o verniz, não vai caber fita em volta para te fechar. Então já fica um pouco complicado. Mas se der menor que 0,9, eu acho que ok, dá para implementar. Tu calculou o fator de execução, deu menor que 0,9, show de bola. Ok, ele é factível. Se der maior que 0,9, opa, ou se der maior que 1, se der 2, tu errou alguma coisa. Ou tu escolheu um núcleo muito pequeno, ou tu tá definindo fio grosso demais, certo? Então, esse fator de execução é o primeiro termômetro para te ver se o teu núcleo vai ser construído ou não. Belezinha? E se der maior, se der pouquinho, se der 1,1, se der 1,2, daí tu vai ter que ajustar teu projeto. Qual é os ajustes que tu pode fazer? Tu pode aumentar o teu J, por exemplo. Tu dizer que tu pode ter um J um pouquinho maior, porque daí tu pode usar fios mais finos. Ou tu pode aumentar o teu Bmax. Tu pode dizer assim, não, pode ir um pouquinho mais perto da saturação. Não vou ser tão conservador com relação ao Bmax. Pode chegar um pouquinho mais perto da saturação. E daí isso vai implicar, se tu mudar o B, vai mudar o IAW, vai mudar o núcleo, vai mudar tudo. Se mudar o J, a mesma coisa. Vai mudar o B, vai mudar o IAW, vai mudar o núcleo, que vai mudar o AE, que vai mudar o número de espiras, muda tudo. Tá? Então, tu pode ajustar teu projeto antes de tentar implementar. Refaz, monta, para te dar um fator de execução menor. Ok? Entendido isso? Agora sim, agora tu tá apto a montar o teu indutor. Agora tu já calculou tudo. Tu sabe o valor da indutância, tu sabe o núcleo, tu sabe a bobina, tu sabe o entreferro, tu sabe se tu vai conseguir montar ele ou não. Tá? Tu tem uma estimativa de se tu consegue montar ele ou não. Belezinha? Nenhuma dúvida até aqui? Tá top. Vamos adiante. Então, resumindo todo esse processo, né? O que a gente tem na disciplina até hoje desse processo, então?
tá? Basicamente, a gente aprendeu a analisar o conversor, tá? O conversor flyback, que é o que a gente está analisando, porque ele é o maior número de fontes chaveadas com esse conversor, tá? Então, por isso que a gente está analisando principalmente ele. E em cima da análise, e análise significa tu saber as formas de onda, tu saber equacionar as formas de onda, tu entender as etapas de operação, isso é saber analisar, tá? Então, em cima da análise, a gente escreveu as diretrizes de projeto, que daí sim é calcular o valor do indutor e o valor do capacitor para aqueles dados de projeto. Então, o que tu vai ter, assim, geralmente, né? Dados de entrada do teu projeto, que vão resultar no teu projeto do teu conversor. Onde a primeira coisa que a gente calcula, o que a gente calcula nessa ideia de projeto, é a indutância e a capacitância, certo? Definindo alguns parâmetros, né? Como a razão cíclica e como a relação de transformação. Em função de uns dados. Isso aqui são dados para ti, tá? Isso aqui são limitações. Tu, como projetista, vai receber isso aqui como limitações. Talvez tu não receba todas essas, talvez tu receba outras a mais, mas tu tem dados de entrada do teu projeto, tem definições do projeto. Em função dessas definições de projeto, em função desses dados de projeto e definições que tu que faz como projetista, tu calcula a indutância e a capacitância do nosso conversor, tá? Depois de ter calculado isso, que daí é o primeiro trabalho de vocês, né, que foi a rotininha para automatizar esse processo de cálculo, tu tem que validar esse teu projeto por simulação. A primeira coisa que tu faz, projetou, simula para ver se está dando. Aquela indutância está dando a potência que tinha que dar, está dando a tensão que tinha que dar, está dando a ondulação. Se não tiver, qual é que é o ajuste que eu posso fazer? O que que eu tenho que mudar? Meu conversor está funcionando no modo de condução correto? Os esforços de tensão e corrente estão dando aquilo que eu aprendi a analisar? Então, primeiro tu valida todo ele por simulação. Tudo aquilo que tu aprendeu a analisar, tu valida na simulação, tá? Tu valida o L, o C que tu calculou, para frequência, para os dados de entrada, para a carga correta. Beleza. Validou, tá certinho, o indutor tá dando certo, a relação de transformação tá dando certo, tá tudo fechando, tensão de saída, potência de saída, tá, beleza. Se tá dando certo a parte elétrica, tu analisou aqui a parte elétrica tá dando certo, a gente vai para o projeto físico. E daí no projeto físico, a primeira coisa que a gente calcula é o AEAW, tá? Primeira coisa pela equaçãozinha do AEAW, onde tu vai definir qual que é a densidade máxima que tu vai ter para a tua ferrite, que tem que ser menor que a de saturação, e qual que é a densidade máxima de corrente que tu vai assumir para os teus fios, tá? Definindo essas características, tu calcula o AEAW. Através daquele valor de AEAW, a gente consulta uma tabela, pega o primeiro que satisfaça o que tu precisa, que é o que tu calculou, e daí tu vai ter a definição de núcleo. Aqui nessa etapa, tu vai ter a definição de núcleo. Ah, vou usar o 37, vou usar o 2014, né, o núcleo que tu definiu em função do AEAW. As saídas daqui é o próprio número do núcleo, né, qual o núcleo, e as características do núcleo, né, o AE, o AW desse núcleo também, tá? Isso aí, esses dois fatores, o AE específico e o AW específico desse núcleo, vão servir mais para adiante no nosso projeto. Calculamos o AEAW, escolhemos o núcleo, com esse dado, sabendo o núcleo, a gente pode calcular agora o número de espiras. Daí a equação prontinha que depende só do AE desse núcleo. A gente calcula o número de espiras, NP e NS, em função da relação de transformação que a gente já tinha definido aqui no projeto, certo? No projeto elétrico. Definido o número de espiras, aqui a gente define um núcleo, o número de espiras, tem que saber a bitola do fio. Para saber a bitola do fio ou dos fios, primeira coisa a gente define lá pelo efeito skin, qual é que é o fio mais grosso que eu posso usar, né? A gente calcula o efeito skin, calcula a área do efeito skin, consulta a tabela. Na tabela a gente define, ó, daqui para baixo eu posso usar, daqui para cima eu não posso usar. E daí eu calculo o número de condutores em paralelo, em função da área que tu precisa, né? Eu preciso, aquele exemplo que eu dei bem genérico, né? Eu preciso uma área 10, mas o efeito skin limitou em 5, então eu calculo o número de condutores em paralelo. Então até aqui, ó, a bobina, né? Começa em espiras, vê qual é o fio mais grosso, calcula o número de condutores em paralelo, se precisam ou não condutores em paralelo. Definido isso, a gente pode calcular o entreferro, fazer uma estimativa de entreferro.
tá? Faz uma estimativa do intervalo pela equaçãozinha pronta lá também, só coloca lá o valor, e depois disso a gente calcula se é executável ou não, se o nosso vai ser factível ou não o nosso indutor, tá? Se não for factível, tu vai lá e ajusta alguma coisa no teu projeto. Tu pode vir aqui e mudar o B máximo, por exemplo. Ou tu não quer mudar o B nem o J, tu escolhe o outro maior na tua tabela. Por exemplo, na tabela de núcleos, tu calculou 0,2 de AEAW. Daí tu consulta a tua tabela, tu tem 0,21. E daí tu escolhe o 0,21. E o 0,21 não deu. Teu fator de execução ficou muito ruim. Tu vai pegar o primeiro maior ainda. Por exemplo, daí seria o 0,4 ou o 0,6. Vai ficar um núcleo um pouco maior, com fator de execução bem menor daí, tá? Mas daí repete todo o processo, né? No momento que tu mudar o núcleo, repete o processo, até chegar no fator de execução de novo. Fechou o fator de execução, implementação, tá bom? E daí, nenhuma dúvida até aqui? Ops, peraí que eu me perdi aqui agora. E daí isso aqui, ó, é um resumo, basicamente, do que a gente viu até agora, tá? E olha que daqui desde o amarelinho, ó, até o fator de execução, tudo isso aqui, ó, é só o projeto físico do teu indutor. Até aqui. Entendido esse resumão aqui? Nenhuma dúvida do que a gente viu até agora? Suavezinho. Acho que tá tranquilo. Então, a outra parte da aula agora, que é o exemplo que eu quero fazer com vocês, tá? Vamos fazer depois do intervalo, pode ser? Vamos fazer o intervalo agora, daí depois do intervalo a gente faz o exemplo e Brasil. Voltamos às 10, pode ser? Pode ser. Pode ser. Show. Beleza.